temperatura, sol em Lajeado. Esse é o Troca de Ideias da manhã desta segunda-feira. E a gente tem um retorno aqui por parte da CCR ViaSul. A gente estava, inclusive, buscando em relação à situação da passarela, bem próximo onde aconteceu esse atropelamento com morte na manhã de hoje. O Márcio Steiner nos encaminha aqui uma nota da CCR. A CCR ViaSul se solidariza com a família e amigos da vítima de acidente. Com relação à passarela, a concessionária informa que, embora a parte estrutural esteja construída, a passarela continua em obras, com os seguintes serviços em andamento: construção dos acessos à passarela, das calçadas, sinalizações, pontos de parada de ônibus, bem como pistas de aceleração e desaceleração dos ônibus. A gente teve, infelizmente, esse acidente com morte nesta manhã. A Prefeitura de Marques de Souza, inclusive, nos trouxe que já solicitou a CCR por 2 vezes a liberação da passarela e agora a gente recebe, então, um retorno por parte da concessionária em relação a essa passarela que segue em obras e, por isso, ainda não foi liberada para o acesso em Marques de Souza. Resta saber se a CCR vai tomar uma providência e vai lá fechá-la novamente, porque, né, as informações que a gente já divulgou aqui através do próprio Márcio é que os usuários retiraram os tapumes e começaram a usar a passarela. Então, pela informação deles, ela não estaria liberada e por isso não estava sendo utilizada até então. Resta saber como vai ser daqui para frente. Mas, infelizmente, mais uma vida aí que se foi no nosso trânsito aqui na região. Agora vamos à entrevista de hoje no Troca de Ideias. Vamos conversar com a diretora de inovação da Prefeitura de Lajeado, a Mariela Portes, sobre o primeiro ano de atividades do Laboratório de Inovação Governamental e Social de Lajeado, o LabLá. Bom dia, Mariela, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Rita, Sander, Nicolas, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, a gente fechou agora o primeiro ano de criação do laboratório. Por mais que ele não esteja findada ainda, né, a construção física dele, porque todo o projeto, inclusive, acabou de passar na Câmara de Vereadores há 2 semanas atrás para aquisição dos móveis, né, de dentro do laboratório. Toda a reforma do prédio já foi feita, ele vai estar situado na frente da Praça do Chafariz, com um projeto de revitalização de todo o centro histórico. Então, é muito bacana, porque ele vai se conectar com o novo parque da Beira Rio. E quando o laboratório ele foi pensado no laboratório, a escolha do local, ele justamente tem, né, um olhar seguinte. A inovação, quando a gente fala do Promove, a gente fala de 4 hélices, né? A hélice governo, a hélice academias, a hélice sociedade e a hélice das empresas, né? Então, a gente tem naquela praça do Chafariz a representação da CIL, que representa, né, todas as empresas. A gente tem ali o SEBRAE, a gente tem o SENAC, a gente tem o SESI, a gente tem o Laboratório de Inovação e a praça em si como sendo a sociedade, né? Então, é muito interessante, assim, o local. E onde é que vai ser o local específico do LabLá? Na Benjamin? Não, ele vai ser do lado da Spritz. Do lado do lado da Spritz. Tem a Praça do Chafariz, de um lado tem a CIL, do outro lado tem aquele antigo prédio da Degráfica, que inclusive a gente já conversa com vários atores, né, para que possa acontecer ali um hub de inovação voltado às empresas. Então, a gente vai ter do lado o Laboratório de Inovação Governamental e Social e o nosso sonho, o nosso desejo é que ao lado dele esteja o hub das empresas. Mudança, né? Para quando, Mariela? Como? Mudança para quando? Ele já está todo pronto, a reforma estrutural dele, e agora a gente só precisa, já entrou em licitação, se eu não me engano, a parte do mobiliário, né? Então, agora é só entrar, já foi aprovado, enfim, encomendar os móveis, que eu acho que já deve ter ido agora nessa última semana, e a previsão eu acho que é em no máximo 2 meses, porque o que acontece é que a gente está com muito atraso da mão de obra, quem está construindo sabe, né? Móveis, enfim, tá meio tenso o negócio, assim, então a gente está nesse aguardo. Mas o Pacto pela Paz
já vai entrar lá antes, inclusive, das ações do laboratório. Então, a gente vai ter muitas ações, por exemplo, o Espaço 4.0, que vai ser uma oficina muito bacana, a gente chama de oficina, né? Mas é um espaço todo voltado para a educação dos jovens, que a gente vai atuar em quatro cursos, que é de empreendedorismo, de startups, não é manutenção de computadores, mas é de introdução à engenharia de software. Então, são cursos que vão entrar lá dentro, isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para chegarem, né, os mobiliários. Mas o Pacto, que entra também na área de inovação social, já vai se instalar lá logo. Só não vou te dar uma data certa, porque eu não conversei com o pessoal agora na última semana, mas já está para chegar. E, bom, dentro dessas 4 hélices, olhando para o governo de Lajeado através do Promove, a gente já percebe esse movimento. Na Academia Univates, da mesma forma, que promove também essa questão envolvendo a inovação e o empreendedorismo. As empresas, através da CIL, a gente também já percebe essa mudança de viés, onde se coloca mais a inovação como algo fundamental nos negócios, mas assim como a Praça do Chafariz, a sociedade ainda não comprou essa ideia. Assim como a praça é pouquíssimo ocupada pelas pessoas, esse ainda é um tema que precisa ser apresentado de uma forma mais educativa para a nossa sociedade, e a gente percebe até que essa falta de um prédio, um material, talvez falte também para poder melhorar esse entendimento. O que dá para falar de concreto em relação às ações que estão sendo realizadas, Mariela? E como que funciona a tua equipe? Quem que faz parte aí deste laboratório de inovação de Lajeado? Na verdade, o laboratório ele é um espaço, né, de provocação, um espaço para que tanto os colaboradores, os funcionários públicos, quanto diversos atores que se conectam a ele possam pensar em mudar a maneira como as coisas são feitas hoje. Uhum. Quando a gente fala de inovação, a gente fala isso, né? Melhorar a vida das pessoas, seja através de... pode ser um produto inovador, uma coisa totalmente diferente, como a reorganização de determinadas tarefas. Então, o laboratório ele foi criado para isso, para que os funcionários públicos e para que a sociedade tenha esse espaço de permissão de pensar diferente. Então, e de provocações, né? Então, quando a gente fala de provocações, um exemplo concreto. Quando a gente criou o laboratório e a gente começou a pensar em cidades inteligentes, a gente buscou, porque daí também entram, né, tanto as discussões dos grupos de Promove, que são 4 grupos, varejo, saúde, tecnologia, e varejo, saúde, tecnologia e alimentos. Então, dali vem muita coisa que a gente acaba levando para dentro do governo. Mas, por exemplo, a gente estava num congresso nacional de cidades inteligentes, e lá a gente fez conexão com uma multinacional italiana, que é a Enelx, que tem um braço voltado exclusivamente para cidades inteligentes. E a gente acabou apresentando a cidade e dizendo assim, olha, Lajeado tem um espaço incrível, físico, né, que a população é toda condensada em 90 quilômetros quadrados, nosso PIB é alto, a educação é boa, etc, etc. Os caras se interessaram pela cidade, vieram visitar, e agora, inclusive, o prefeito me ligou antes de eu entrar aqui no estúdio. Amanhã a gente tem uma reunião às 7h30 da manhã para a gente analisar os estudos que esta empresa e uma outra empresa fizeram na PPP que a gente abriu, né, na parceria público-privada, num edital de parceria público-privada, para receber propostas para a nossa cidade na área de cidades inteligentes, tanto de iluminação pública inteligente, quanto de trânsito inteligente, quanto de... E aí entram várias questões, assim, mobilidade, eletrificação de carros, daqui a pouco frota pública de carros elétricos. A gente pode falar também... E aí são essas análises que a gente tem que fazer, né? Eles nos apresentaram uma proposta... E aí é questão de custos e de prioridades, mas com bueiros que têm sensores para apontar lá na Secretaria de Obras quando eles estão cheios, inclusive com pastilhas contra o mosquito da dengue, por exemplo. São opções que acabam vindo para cá e são provocações que o laboratório faz para o governo
e são análises que são feitas para ver o que vai ser colocado em prática, né? Então, isso já é uma coisa que está acontecendo de uma conexão que foi feita lá atrás, em um congresso que era todo ele voltado para laboratórios de inovação governamental. Eu faço justamente essa provocação em função de que cada vez mais as empresas têm seus setores de inovação e o poder público não poderia ser diferente. Não, e é muito interessante, Nicolas, porque, por exemplo, há 2 semanas atrás a gente fez conexão com o consulado de Israel, tá? Com o cônsul, com o escritório do cônsul, né, de Israel, tanto o cônsul geral quanto o cônsul econômico. A mesma história, a gente apresentou a cidade, a gente nos colocou como uma cidade aberta para receber inovações e, infelizmente, a visita não fechou, ela ia acontecer amanhã, mas ela foi postergada para daqui a 2 ou 3 semanas. Os 2 cônsuls vão vir para cá, até um spoiler aí que a gente está dando, porque eles querem conhecer a cidade e eles nos colocam exatamente isso, Nicolas, que é muito difícil os governos se abrirem para inovações. Então, a gente sabe que várias ideias surgem para melhorar a vida das pessoas, né? E essas propostas, essas startups, esses produtos, eles estão ali prontos, mas eles precisam ser testados no governo. Quando a gente fala de inovação, é isso, né? Tu tem a ideia, tu testa, vê a aplicabilidade dela, vê se ela vai ter resultado e coloca em prática. E quando chega no governo, é mundial isso, eles dizem que trava, porque é muito difícil os governos se abrirem para isso. Então, o nosso governo, por exemplo, há mais ou menos o ano passado, foi em setembro, a gente colocou em aplicação um aplicativo de saúde mental para os usuários do SUS. Aquele aplicativo ele foi testado, mas a gente percebeu que no decorrer do processo, os usuários não usaram o aplicativo. Então, foi muito bacana, porque esse aplicativo, essa startup estava sendo acelerada no Vibe, que a gente também acabou fazendo um acordo de cooperação, tanto com o Vibe quanto com o Caldeira, com várias entidades, com a própria Univates. Essa startup estava sendo acelerada dentro do Vibe, a gente abriu o governo para ela testar o aplicativo, a gente viu que os usuários SUS não usaram ele né, como a startup imaginava que seria usado, e aí eles estão adaptando o produto. Mas vocês vejam a importância disso, né? Como é importante a gente se abrir, e eles falam isso, inclusive no congresso agora que eu participei em Curitiba, de Cidades Inteligentes, Lajeado foi citada 2 vezes por 2 palestrantes como um governo que está aberto a essas inovações. Daqui a pouco a gente encontra aqui em Lajeado, e agora essa é uma ação concreta que vai acontecer no 2º semestre, a gente tem sempre o Acelera, né, que foi o primeiro programa do Conselho de Inovação de Lajeado, foi o Acelera 1.0, que foi dado... na verdade, não teve uma temática específica, mas vários grupos de pessoas se inscreveram apresentando propostas, e a gente teve a startup do Thiago e da Nanda, que é de yoga, né, que foi acelerada. Inclusive, ela está sendo contratada pelo governo para aplicar aqui nas nossas escolas o programa deles de yoga. Aí eles me ligaram, antes também, eu estava falando com o Thiago disse, Maria, a gente quer levar isso para o governo do Estado, porque a gente percebe, inclusive, eu acho que antes o doutor Moreno estava comentando sobre ansiedade, enfim, e a gente pode levar isso para as escolas, né? E na prática, Mariela, talvez esse exemplo do yoga, né? Falamos de um ano aqui do Lab Lá, né? Você como diretora de inovação da Prefeitura de Lajeado, estamos conversando com Mariela Portes. Eu acho muito interessante a questão do esgoto, a pastilha contra o mosquito da dengue, o que for, né? É muito interessante vermos possibilidades. Mas até para as pessoas saberem, mas o que o Lab Lá já fez? O que está sendo colocado em prática? E eu, nessa pergunta, já peço também como está a situação do aplicativo da área da saúde, que eu acho que é muito interessante, algo que também está sendo testado e que talvez vai agilizar e muito a questão das pessoas que vão aos postos de saúde. Esse aplicativo, o que acontece? A gente tem 2 possibilidades que estão sendo testadas, tá? Então, elas ainda não vieram para a prática, porque é sempre isso, né? Quando tu fala em governo, primeiro acontecem os testes e depois
tu abre para todo mundo. Então, não são coisas simples de acontecerem. Mas, por exemplo, o aplicativo da saúde, a gente tem duas possibilidades. Uma que é o sistema que o governo já paga, né, para a empresa, que a gente chama de um elefante, né? Ela é gigantesca, assim, pesada, enfim, que a gente já paga, e tem algumas soluções que agora, nessas provocações, a empresa apresentou a possibilidade de testarmos, então isso já está sendo testado, e uma outra startup que também está sendo acelerada no Vibe, que a gente buscou a conexão, e ele presta um serviço muito, muito interessante, que é agendamento de consultas online, que é a receita digital. Imagina, tu não precisa ir no posto para agendar consulta. Tu tem ali no teu celular, tu vai baixar, tu vai ver, eu quero marcar uma consulta com o clínico, né? E aí ali vai dar os horários que tu precisa. E aí tem uma coisa interessante, Sander, porque isso tudo são a gente fala, são muitas reuniões, mas para se chegar num produto ideal, né? A gente sempre falava assim, o problema tanto de posto de saúde quanto de convênios, né, particulares, é que às vezes as pessoas não vão nas consultas, né? E acabam ocupando o lugar de uma outra pessoa que gostaria muito na consulta. E a gente sempre ficou matutando maneiras de que isso pudesse terminar. Então, esse aplicativo dessa startup que está sendo testado no governo, ele está sendo testado com as equipes agora internamente, do Jardim do Cedro, Moinhos e Centro, se eu não me engano, tá? O que vai acontecer ali? A gente discutindo, levantando esse problema, inovação, tu levanta um problema e a gente busca a solução. E aí eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, quando a pessoa marcar a consulta e não for, ela vai e não avisou com antecedência, ela vai perder o acesso ao aplicativo por determinado tempo, e aí a gente... Uma punição, porque tu não pode proibir a pessoa de ir lá marcar consulta, mas se ela quiser, então ela vai marcar consulta lá. Então, esse também é um aplicativo que está sendo testado. Então, já foram 2 na Secretaria de Saúde. E quando a gente fala de equipe do laboratório, né, Nicolas, na verdade, por enquanto sou só eu, mas são sempre conexões e parcerias, né? Por exemplo, o Sebrae agora está entrando numa parceria muito legal para a gente fazer esse Acelera 2.0, que é com serviços voltados exclusivamente para a área pública. Aí a gente tem, por exemplo, a Ágil, que é a agência de inovação, que está comigo em diversos outros projetos, né? A gente tem, por exemplo, o Senai, que no Trilhas da Inovação, que é um projeto que agora já vai para a segunda etapa, e aí a gente vai buscar. Teve a primeira etapa, tem a segunda etapa, que, inclusive, os alunos hoje é o último prazo de inscrição para eles participarem do Trilhas da Inovação. A gente vai buscar agora, com as crianças que já participaram do Trilhas 1, elas vão ter a possibilidade de continuar com o Trilhas, a gente chama, né, 2.0, e mais especificamente voltado para essa área. Teve uma pesquisa também, Sander, muito legal que a gente fez agora, que ela está levantando, foram entrevistadas 600 crianças e 600 jovens, na verdade, tá, do ensino médio, e 300 empresários, para saber quais são as expectativas, quais são as realidades e o que eles buscam em relação ao mercado de trabalho, tá? Porque quando a gente começar a enxergar os problemas que os jovens apontam e os problemas que as empresas apontam, a gente consegue fazer uma conexão e daí a gente entra na parte de inovação social, que são projetos voltados a isso. Então, tem muita coisa acontecendo mesmo. Por exemplo, agora no Caldeira, a gente está com uma conexão muito legal com o Caldeira, também abrindo o governo para que sejam testadas soluções para que a gente possa melhorar a vida da comunidade. Mariela, a gente já está encerrando, mas eu só gostaria de comentar. 2 perguntas numa só, rapidinho. O fato de ter uma estrutura física, né? Tu acredita que vai aproximar mais das pessoas e também parcerias, né? Que as pessoas parecem que veem, né? Como o Nicolas comentou antes, Nicolas, tem um espaço ali, uma sala, um local, né? A pessoa parece que entende melhor a existência, né, e as propostas. E em questão de recursos, né? Porque precisa
de recursos, né? Tanto para os estudos, depois quanto para a aplicabilidade. Então, como é que funciona isso? Se tu conseguir Bem rapidinho. resumidamente. Sim, a concretude de um espaço ela é muito importante, tanto é que o pessoal do Caldeira fala muito isso, porque antes eles tinham os centros de inovação dentro das universidades e ninguém via, as empresas não viam, não entendiam, e aí quando eles construíram lá um negócio gigantesco, as pessoas começaram a ver, eles falam assim, o gaúcho tem que ver para crer, né? Então, isso é muito importante. E a questão de recursos, a gente, como eu comentei antes, são parcerias que acontecem. A gente tem, claro, o custo, por exemplo, agora, né, de estruturação disso tudo, mas, por exemplo, o Espaço 4.0, que são esses cursos para os jovens, né, a gente buscou no governo federal. Então, a gente adaptou um edital do governo federal para a nossa realidade. A gente tem também os valores que estão dentro do Conselho de Inovação, que, inclusive, a gente pode receber doações, e isso também vai começar a acontecer agora, né? Porque a gente não vai dar tempo de comentar, mas o Trilhas, a ideia é essa. As empresas, a gente vai capacitar os jovens na área de TI, e as empresas que contratarem esses jovens depois vão devolver o valor desse investimento para o fundo, que vai ser reaplicado depois em novas turmas. Então, a ideia são parcerias. Quanto menos dinheiro público usado, Rita, melhor, tá? Essa é a nossa ideia, assim. Então, a gente tem muito apoio do SEBRAE, do SENAC, da Univates, da Unimed, de todo mundo, assim. Então, tá muito bacana esse processo. Essa questão da mão de obra qualificada, especialmente em TI, é um problema grande que Lajeado tem. Não é só Lajeado, mas são 500 vagas aí em aberto e precisa realmente desse incentivo. Amanhã, Mariela, só para aproveitar e divulgar, tem o lançamento do Startup Weekend Lajeado, que depois de 2 anos volta a acontecer. Vai ser no Vibe da Univetes. Realtech é o tema desse ano e vai contar então com a fala da superintendente executiva da Unimed, a Rosilene Knebel. É muito legal, ela estava em Israel. Exatamente. E vai contar como foi a missão para Israel. E aí ia bater todas, porque os 2 cônsules estariam aqui amanhã para falar sobre isso, para conhecer a cidade, enfim. Mas amanhã também, para aproveitar, vai ter a reunião almoço na CIL com o secretário de Inovação do Governo do Estado. Então, as inscrições também estão abertas até hoje, ao meio-dia. Mas, para encerrar, não é um assunto muito fácil e concreto, né? De que tu consiga colocar a mão de verdade, assim. Mas, quando tu percebe, ela já aconteceu. E, na verdade, ela aconteceu e está acontecendo, mas realmente não é um assunto fácil. Quanto mais a gente falar, melhor. Mariela, muito obrigado, sucesso, e a Rádio Independente está sempre aberta aqui para trazer as novidades. Obrigada, um abraço, pessoal. 11:05, 21,8 a temperatura, vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos.